no fim do ano passado, eu havia avisado os meus filhos que a gente ia entrar num novo processo lá em casa. Que a gente ia decorar um versículo por semana. Né? Que eu ia estar fazendo eles decorarem um versículo por semana. E aí, quando começou janeiro, eu comecei a passar toda semana um versículo para eles decorarem. Então eu mando, como a gente tem a tecnologia, né? No começo da semana, eu mando por WhatsApp qual é o versículo que eles vão ler e vão decorar. Né? E tem sido assim, eles já decoraram 3, estão indo agora para o 4º versículo. Então, tem sido muito interessante, irmãos, porque durante a semana, em vários momentos diferentes, eu chego e falo, Romanos 3:10. Aí, não há nenhum justo, nenhum sequer, mamãe. Falei, isso, amém. Né? Então a gente começa, e aí durante a semana, em vários momentos, às vezes a gente está na mesa, né, na hora do almoço, aí eu começo a perguntar, e aí a gente também conversa sobre aquele versículo. Porque a minha intenção é que eles não somente decorem, mas eles saibam o sentido para poder falar para as pessoas, né? E que isso seja uma coisa natural para eles. Muito bem. Aí essa semana eu separei para eles Romanos 5:8, que é um versículo que eu decorei há muito tempo atrás, né? E conforme eu fui tomando deles, né, e o João Pedro falou assim, ai mãe, esse versículo é muito grande, né? Reclamou. Falei, não, mas é importante, vamos decorar. E aí o Senhor também, né, me fez meditar e eu queria estar compartilhando com vocês. Amém? Então vamos abrir ali Romanos 5:8. Fala assim, Romanos 5:8. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Amém? Algumas versões é um pouquinho diferente, fala que Deus prova o seu amor por nós, né? Tá certo? Pois Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Mas eu gostaria que a gente voltasse um pouquinho antes e a gente lesse lá no versículo 6. E antes da gente ler, eu gostaria que você falasse aí para a pessoa que está do seu lado que Deus a ama. Fala assim, Deus te ama. Deus te ama. Amém? É tão bom a gente ouvir que alguém nos ama, né? Porque às vezes a gente acha, fala assim, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Não, Deus te ama. Deus te ama. E Ele te ama muito, e mesmo, de verdade. Então, o versículo 6 fala assim, Romanos 5:6. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Amém? Que bênção, não é? Porque esse texto nos faz pensar num monte de coisas, irmãos. E eu queria que você pensasse comigo. Amém? Porque o amor de Deus, ele é um fato, ele é real. O amor que Deus tem por nós, ele não é um amor, assim, teórico. Ele não é um amor ilusório. Ele não é um amor que acaba um dia, como a gente conhece no mundo, como a gente conhece nas pessoas. Eu nem gosto de falar assim no mundo, porque fica parecendo que é uma coisa tão errada, né? Mas é o amor que a gente conhece nas pessoas, é assim. Muitas vezes ele é ilusório, você se ilude achando que aquela pessoa te ama,
Ou você se ilude achando que você ama aquela pessoa. Então ele é ilusório, né? O amor humano, o amor do mundo, é um amor que acaba, né? E muitas vezes vai se deteriorando e vai se acabando. Mas o amor de Deus não é assim. E ele é muito grande. E ele é real. Amém? Não é bom você pensar nisso? Que o amor que Deus tem, ele é verdadeiro e ele existe de fato. Talvez você não tenha pensado nisso ainda, ou talvez você não sinta assim. Mas é um fato, sabe? Porque às vezes as pessoas que querem se sentir amadas, todo mundo quer, mas as pessoas que querem se sentir amadas, que têm essa necessidade, às vezes ela chega para a outra e fala assim, me prova que você me ama. Hã? Não sei se alguém já falou isso. Me prova que você me ama. Aí eu só estou vendo os casais um olhando para o outro assim, lembra aquele dia? Né? Mas às vezes nós queremos uma prova de amor, né? E o triste é que às vezes o outro faz a prova de amor e a gente não se convence. Ah, mas será que é verdade? Será que foi sincero? Né? Oh, coisa difícil. Às vezes o outro faz a prova de amor e o primeiro nem acredita muito. Né? Ou então aquela história fala assim, fala que você me ama, e o outro fala, eu te amo. Ah, você só falou porque eu pedi. Né? Assim não vale, tem que ser espontâneo. Pois é, mas você sabe de uma coisa? Deus foi espontâneo. Deus fez algo por nós que ninguém esperava que Ele fizesse. Outro dia eu estava vendo, acho que anteontem eu estava vendo com os meninos um filminho sobre a Bíblia e contou ali o episódio de Abraão. Quando Abraão levou o filho dele, Isaque, para sacrificar. E ali mostrou o sofrimento que Abraão estava tendo, e na hora que Deus viu realmente o coração de Abraão e veio com a substituição. Colocou um cordeiro ali. E aí, o que aconteceu? Deus falou, agora eu sei que você me serve, agora eu sei que o teu coração é meu, né? E Deus substituiu aquele sacrifício por um cordeiro. Mas o que isso tem a ver com o amor aqui de Deus? Tem tudo a ver, irmãos, tem tudo a ver. Porque Deus te ama tanto, Ele demonstra isso com um fato. Um fato que ninguém poderia mais duvidar desse amor, né? Ninguém poderia duvidar desse amor. Sabe, quando alguém faz alguma coisa que você fala, puxa, isso é muito mais do que eu imaginei que ele ou ela faria por mim, né? Muito mais. É muito mais. Eu não imaginava que ele ia ou que ela ia fazer isso por mim. Puxa, então realmente me ama. E Deus fez isso por nós. Quando fala que Ele demonstra o amor dEle por nós, né? Pelo fato de Cristo morrer na cruz, Cristo morreu na cruz por mim e por você. Isto é um fato de Deus, que Deus realizou, demonstrando o amor dEle por nós. Ah, pastora, mas isso todo mundo sabe aqui na igreja? Eu não sei se sabe. Eu não sei se você realmente acredita nesse amor que Deus tem por você. Porque, sabe, não é uma coisa assim, olha, Deus morreu, Jesus morreu pela humanidade. Quando a gente fala assim, parece que é por todo mundo e parece que não é por ninguém. Sabe, no coletivo. Mas não é isso que Ele quis fazer. Ele quis morrer no seu lugar. Ele quis morrer por você. Assim como aquele cordeirinho lá morreu no lugar de Isaque. Realmente aquele cordeiro morreu no lugar de Isaque. Jesus Cristo morreu no seu lugar.
porque Deus te ama pessoalmente. Sabe, irmãos, a gente não pode pensar no coletivo, nesse aspecto. Por isso que Deus te ama, né? Deus te ama. Então, a gente precisa entender isso, que o amor de Cristo, né? Quando ele se entregou na cruz ali, foi uma prova de amor. Porque o texto mesmo fala assim, que olha, que pode ser que por alguma pessoa boa, alguém se arriscasse de morrer no lugar. Mas não era o nosso caso. Nós éramos considerados injustos, pecadores, ímpios. Não é verdade? Mesmo que você falasse, se sinta assim, peraí, pastora, mas eu não sou tão ruim assim. É verdade. Você pode não ter cometido grandes crimes, mas você é pecador. Nós temos a natureza pecadora, amém? Então, diante de Deus, por causa do nosso pecado, nós merecíamos morrer. Essa é a grande verdade. E o Senhor Jesus, quando ele morreu no nosso lugar, é essa prova de amor. Porque aqui fala no texto, olha só, no versículo 8, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Quando você ainda estávamos debaixo do jugo do pecado, da perdição. Amém? E sabe de uma coisa? Presta atenção. É interessante isso, a gente pensar. Porque às vezes a gente pensa assim, tudo bem Jesus morrer por mim. Afinal de contas, eu não era tão ruim assim. Tudo bem Jesus morrer por mim, porque olha, eu desde criança estou na igreja, então tudo bem. Mas você já pensou que quando o Senhor Jesus estava morrendo, ele estava morrendo por aqueles que tinham levado ele para a cruz? Aqueles que estavam ali zombando dele na hora ali da morte dele. E ele falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão dizendo. Jesus estava morrendo por aquelas pessoas. Jesus estava morrendo por aqueles que tinham gritado, crucifica-o. Jesus morreu por aqueles que zombam ainda hoje dele, que falam que é bobagem, que crê em Deus é bobagem. Lá na Unifal está cheio de gente assim que fala isso. Que quem crê em Deus é cabecinha. Então, mas Jesus morreu por esse. Jesus morreu por todas as pessoas. Então é interessante que ao mesmo tempo que ele morreu por mim e por você, ele também morreu por todas as pessoas. Então olha o tamanho do amor de Deus. Olha o tamanho do amor do Senhor Jesus. Porque quando ele morreu na cruz, ele morreu por todos nós. Quando nós ainda éramos pecadores. Era como se, antes de você fazer uma dívida, alguém já pagou. Sabe? Você está pensando em fazer uma dívida, vai a pessoa lá e já paga antes. Eu falei, não, mas espera aí. Nem fiz ainda a dívida, você já está pagando? Mas é isso que Jesus fez. Ele morreu antes de você nascer. E ele ama todas as pessoas. Inclusive aquelas que você não gosta. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Né? Porque às vezes a gente pensa assim, o Senhor Jesus morreu. Morreu. Morreu pelo meu pai, pela minha mãe, pelo meu filho, minha mulher, meus sobrinhos, o meu cunhado, acho que não. Mas morreu, não, por aquele vizinho ele também não morreu, não. Né? Não, mas o Senhor Jesus morreu, deixa eu ver, pela minha madrinha, meu padrinho, morreu, não, aquela tia lá que eu não gosto, ele não morreu, não. Deixa eu ver quem mais. Não, ele morreu pelo meu primo, não, mas aquele cara lá do trabalho,
ele não morreu, não. É assim, irmãos? Mas a gente acaba pensando assim. A gente não fala, mas a gente pensa. Não é possível que Jesus tenha morrido. Aquele cara corrupto pra caramba, né? Não tem temor de nada, satanista. Não morreu por ele, não morreu. Pois se o Senhor Jesus morreu por aqueles que estavam ali zombando dele na hora da crucificação, ele morreu por eles. Esse é o grande amor de Deus por nós. Este é o grande amor de Deus por você. E ele não se restringe só a você, ele se restringe a qualquer pessoa. Nasceu na face da terra, né? É nascido, é objeto do amor de Deus. Essa é a verdade, irmãos. Agora, nós temos o privilégio por termos ido ao encontro desse amor. Amém? Quando esse amor nos atraiu, nós fomos ao encontro desse amor. Quando ele falou, olha, eu te amo, eu falei, eu quero. Né? Falou, olha, eu te amo, eu tenho um plano para você. Você fala, eu quero, Senhor, eu me rendo, eu me dobro diante do Senhor, da tua vontade. Então, você está respondendo ao apelo de amor dele. Amém? Mas o amor dele continua a existir pelas outras pessoas. E ele ama. Né? O Senhor Jesus ama o mendigo que passa na rua. Né? Aquela pessoa que pede para você e depois vira as costas. Ele ama, porque ele amou aqueles que o traíram. E ele amou de verdade. Então, esse texto mostra claramente esse fato, irmãos. Porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então, que garantia tinha eu ou você, né? Enquanto eu ainda era pecadora, nesse sentido que eu não tinha salvação, que garantia tinha que eu seria salva? Eu não sabia. Até o dia que eu encontrei o Senhor Jesus, eu não sabia que eu ia ser salva. Nem você. Mas Cristo já me amava. E Cristo já te amava. Assim como Cristo ama as pessoas que estão aí fora. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que Deus de fato nos ama. E quando você responde a esse amor, aí a coisa fica maravilhosa. Porque aí o plano de Deus se concretiza para as nossas vidas. Aí Deus fala, poxa, eu estou demonstrando o meu amor por você e você aceita? Aí você fala, eu aceito, Senhor, eu creio nisso. Aí você é alcançado por Cristo. Amém? Aí continua ali, quer ver? Deixa eu continuar a ler. Aí nós vemos aqui o versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte do seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Amém? Então, olha só. Se quando eu ainda era inimiga de Deus, o Senhor Jesus morreu por mim, agora que eu fui reconciliada, agora, meu irmão, o negócio é só alegria, né? Amém? Agora que eu fui encontrada por Deus, que eu encontrei o amor dele, que eu me rendi ao amor dele, que eu entendi que ele é o meu Senhor e Salvador, e eu fui reconciliada, agora é salvação. Agora é alegria. Amém? Glória a Deus. Então, nós entendemos, irmãos, dessa maneira, que aquele que encontrou o Senhor Jesus, aquele que tem a vida agora com Deus, né? Ele tem que ser a pessoa mais alegre na face da terra. Entenda isso.
Porque agora você tem que entender que Deus te ama. Amém? Deus te ama. Você passa por lutas, você pode passar pelo que for, mas o amor de Deus está sobre você. E você foi reconciliado. E sobre a sua vida tem que ter alegria, tem que ter paz, tem que ter tudo de bom. Entenderam, irmãos? Amém? Então Deus te ama. Amém? Você é amado e amada pelo Senhor. Isso é bom demais. E isso, voltando aqui no que eu já falei, é um fato. Aconteceu já. Ninguém pode desfazer um fato já ocorrido. É amado e pronto. Entenderam? Glória a Deus. Então, quando a gente fala assim, olha, Deus te ama, isso não é chavão bíblico. É uma realidade. Amém? Né? Então, mesmo que, aí vem aquele texto do profeta, mesmo que as pessoas te virem as costas, mesmo que a mãe se esqueça do seu filho que está amamentando, ainda assim, o Senhor diz, eu não me esquecerei de você. Por quê? Por quê? Porque Ele te ama de verdade. Amém? Glória a Deus. Então vira para a pessoa aí e fala assim, olha, Deus te ama, mas fala com vontade, com propriedade, pode falar, sabe? Olha, Deus te ama, não se esqueça disso, porque é realidade, é verdade, viu? Mesmo que o marido ou a esposa tenham errado aí na prova de amor, né? Ou namorado, às vezes acontece, né? Mas Deus te ama. E esse amor nunca vai acabar. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? E o que é bacana é que você pode falar isso para todas as pessoas. Né? Como eu falei, porque Ele ama todas as pessoas. Você pode falar isso para todas as pessoas sem erro. Para todas as pessoas. Que Deus ama todas as pessoas mesmo. Amém? Vamos orar? Santo Deus, obrigada, Senhor, pelo Teu amor por mim e o Teu amor por nós, Senhor. Porque Ele não falha, Ele é verdadeiro, Ele é fiel. O Senhor jamais vai deixar de nos amar, Senhor. Nós sabemos que continuamente, por toda a eternidade, o Teu amor será sempre o mesmo por nós, Senhor. E nós te agradecemos, Senhor, por termos acesso a esta revelação da Tua palavra, Senhor. E, Senhor, nós temos hoje a convicção que podemos também falar para as outras pessoas que Deus tem amor por elas, que elas não são esquecidas por Deus. Muito obrigada, Senhor, por esse grande presente que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Aleluias.